Mais uma vez aqui de volta ao nosso programa, e é um prazer para nós poder compartilhar com você a palavra de Deus mais uma vez nessa tarde. E eu convido você a ir comigo aqui no livro de João, no capítulo 4, e eu quero fazer a leitura aqui de um milagre de Jesus, está registrado aqui no Evangelho de João. E essa palavra, eu quero tirar dessa palavra umas lições para a vida da gente, tá bom? Deus abençoe a você nesse dia, Deus abençoe sua família, sua casa. Olha aqui João capítulo 5, diz assim: passadas estas coisas, né, Jesus tinha acabado de curar um oficial, o filho de um oficial do rei. E aí ele diz: passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, é muito tempo. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de poder lê-la e refletir, meditar sobre ela. Pedimos que o Senhor sensibilize o coração da gente, de todos os que estão ouvindo, para que essa palavra nos abençoe de alguma forma, para que ela possa trazer esperança ou renovar esperança no coração de cada um que estiver ouvindo e que vier a ouvir. Que teu Espírito fale conosco e nos abençoe através dela. Em nome de Jesus. Amém. Eu hoje queria fazer a seguinte reflexão com você. Como restaurar a esperança? Eu fico imaginando que no meio do sofrimento tem muita gente esperando por uma cura, esperando por uma libertação. Gente que mesmo em meio ao sofrimento prolongado ainda espera. E quem sabe você que está aí agora me ouvindo, você ainda está com uma pontinha de esperança, apesar do tempo de espera. E a pergunta que é pertinente aqui, essa pergunta de Jesus: você quer ser curado? Aquele cego, aquele paralítico poderia ter dito: quero. Mas ele não disse assim. Mas eu pergunto a você: você quer ser curado? E eu nem sei de quê. Talvez é uma deficiência no seu caráter. Talvez a sua alma, talvez é uma doença física, ou quem sabe é tudo isso junto, eu não sei. Quem sabe é o seu coração, as suas emoções que foram feridas, que foram abaladas. Ou quem sabe você é alguém que há muito tempo rema contra a maré das dificuldades. Você já viu até muito sendo restaurado, mas sua vez ainda não chegou. Era o caso desse homem. Ele havia 38 anos que estava na fila aguardando uma libertação, aguardando um agir de Deus, aguardando um mover do céu, aguardando uma intervenção divina, aguardando que alguma coisa acontecesse
para que chegasse a vez dele. E eu pergunto, então, você quer ser curado? Eu quero dizer a você que você pode ser curado porque o Senhor está interessado em sua vida. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5 e 6 aí do capítulo 5 de João, quando a palavra de Deus diz: estava ali um homem, havia 38 anos. Mas eu chamo a sua atenção e grifo as palavras quando Jesus disse: Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Ele vê você e ele sabe acerca de você. E ele distingue você no meio da multidão. Aquele paralítico, seco, mirrado, jogado numa esteira, estava ali, mas Jesus olha para aquele homem. Talvez aquele homem já tinha até perdido a esperança devido tanto tempo, apesar dele ainda estar esperando o mover de Deus. Foi Jesus quem procurou aquele homem, não foi o homem que procurou Jesus. Por muitas vezes nas Escrituras, a gente vai ver Jesus procurando o homem. Nesse caso aqui, Jesus procurou aquele homem. E ao procurar aquele homem é porque ele já havia visto a causa daquela doença dele. Aquela doença dele, a gente vai ver lá na frente, na continuação do texto, que ela estava diretamente ligada a um pecado que ele havia cometido. O problema dele não era só um problema físico, era um problema também espiritual, era uma culpa que o assolava, que o arrebentava. Então Jesus viu a história de pecado daquele homem. Um homem preso, muito provavelmente preso às suas memórias amargas, um homem preso à sua culpa, e Jesus também olha para você e ele conhece você. E ele pergunta: você quer ser curado? Como você conheceu a palavra de Deus? Como é que você conhece? Até que ponto você conhece a palavra de Deus? Jesus, ele conhece você. Ele conheceu, por exemplo, a mulher samaritana, que uma vez foi buscar água num poço. E a Bíblia diz que Jesus estava ali na beira daquele poço. Ao meio-dia, a mulher foi pegar água e Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E a mulher ficou surpresa. Ela disse: como é que, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que além de ser mulher, eu sou samaritana, porque os judeus não se dão com samaritana até hoje. E aí Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem é o que te pede, dá-me de beber, você é quem me pediria e eu te daria água viva. É interessante aqui porque Jesus fala com aquela mulher, a mulher elogia aquele poço, falando que a água era uma água muito boa, afinal de contas era o poço de Jacó, que já havia mais de 2 milênios que estava ali sendo usado. Mas Jesus disse: essa água aí é boa, mas quem beber dessa água tornará a ter sede, e quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Nós sabemos da história. Jesus leva aquela mulher a reconhecer seus pecados, a confessar a sua sede, a beber da água viva que é Jesus, e aquela mulher é transformada completamente, e ela se enche de esperança e vai falar para os samaritanos como ela encontrou a água viva, como ela encontrou o Messias, como ela encontrou o Salvador do mundo que entrara no seu coração. Jesus, ele sempre vê a gente primeiro. Ele viu a necessidade daquela mulher primeiro. Eu me lembro de Zaqueu, que queria ver Jesus, mas ele sobe numa árvore para se driblar do meio da multidão. Ele está lá em cima da árvore, e antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus vê Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na sua casa, é necessário que eu entre na tua casa. Em outras palavras, você precisa que eu esteja na tua casa. E Zaqueu desce depressa, Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, e lá mais uma vez Zaqueu se quebranta, porque quando ele ouve Jesus dizer que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes, e que ele não veio chamar justos,
e sim pecadores ao arrependimento, aquela palavra quebranta o coração de Zaqueu, que se arrepende imediatamente, e ele confessa Jesus, e ele é batizado juntamente com a sua família. Ele recebe ali a bênção de Deus, e a Bíblia diz que houve alegria profunda, não só para Zaqueu, mas para toda a sua família. Mas eu chamo mais uma vez a atenção que Jesus vê você, ele enxerga você, ele enxerga a sua necessidade. Me lembro também do jovem rico, que a Bíblia diz que ele procurou Jesus porque queria ser salvo, e ele disse: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Uma pergunta bastante equivocada, se a gente pensar no fato de que só os herdeiros legais herdam. Mas o jovem rico achava que poderia fazer alguma coisa para herdar o reino de Deus. O reino de Deus é para quem se torna filho de Deus, e quem se torna filho de Deus não precisa fazer nada para herdar o reino de Deus, só herda por ser filho de Deus. E Jesus então diz para aquele homem que pergunta se ele conhece os mandamentos, ele disse: eu sei todos e eu tenho observado desde a minha juventude, que me falta ainda. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e disse: venda tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aquele homem, diz a Bíblia, fica muito triste porque era dono de muitas propriedades, era um homem muito rico. Ele ficou triste porque, na verdade, ele não estava disposto a abrir mão de qualquer coisa, porque ele não estava sendo verdadeiro quando disse que guardava os mandamentos. Até porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se fosse verdade, era muito fácil fazer o que Jesus pediu, porque é muito fácil você doar, você se dar e se doar para quem você de fato ama, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, como diz os mandamentos. E também é muito fácil você dar aos pobres, se você ama o próximo como a si mesmo. É muito fácil você repartir e você entregar o que é seu para quem você ama, como você ama você mesmo. Na verdade, ali só provou que não era verdadeiro aquele homem quando dizia que guardava os mandamentos. Mas o que eu chamo a sua atenção é que a Bíblia diz que Jesus fitou nos olhos, e certamente Jesus olhou até nos olhos do coração daquele homem. E Jesus ficou triste porque disse: quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Ele não estava falando só de rico de dinheiro, mas o rico avarento, o rico que é rico para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Mas Jesus viu aquele homem. Eu chamo a sua atenção que você pode ser curado, porque Jesus, ele vê você. Ele vê tanto as coisas boas como as coisas ruins. Ele viu a falsidade de Judas, quando na hora da ceia estava naquela mesa. Jesus percebeu o coração de Judas e disse para todos ali: olha, um de vocês vai me trair. E na verdade, cada um: Senhor, por acaso sou eu? E Jesus deu uma dica e disse: olha, aquele que mete a mão no prato aqui comigo agora. E quem fazia isso era Judas. Jesus, ele percebe a falsidade de Judas. Ele percebe o Caim lá logo no início. A gente percebe que quando o Caim faz um sacrifício para competir com Abel, e Deus percebe o coração de Caim, e ele chega para Caim e diz: Caim, por que você anda irado? Por que você está com esse semblante? Olha, cuidado para o pecado não dominar você. Logo em seguida, se confirma que Deus estava vendo o coração de Caim, porque ele termina matando o seu irmão. E quando ele mata o irmão, Deus chega para Caim e pergunta: Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele disse: eu sei lá, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Mas ele sabia porque ele o havia matado. Mas ele não queria reconhecer isso. Mas Deus viu o coração de Caim, e até mesmo antes dele praticar aquela ação, ele viu que Caim estava com o coração cheio de inveja, cheio de ressentimento, cheio de ira, porque ele queria a aprovação de Deus mediante os seus próprios esforços e não mediante a graça e a compaixão do Senhor. Então Jesus vê o nosso bem, mas vê também o mal que habita em nós. Ele vê você, é por isso que ele pode
curar você. Ele está vendo você agora, Ele está me vendo aqui, está vendo você. E quando eu digo vendo, não é só por fora, é vendo por fora e por dentro, é vendo na nossa essência, é vendo quem de fato somos, é vendo no nosso íntimo mais profundo, no nosso interior. Ele vê a gente, por isso que ele pergunta, você quer ser curado? A esperança está nele, porque ele nos vê, e ele nos vê na sua compaixão. Eu me lembro quando uma vez Jesus estava pregando e uma multidão estava com ele, e a Bíblia diz que já era o entardecer, o sol já estava se pondo. E aí Jesus olhou para aquela multidão com fome, e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela multidão faminta, porque era como ovelhas que não tinha pastor. Jesus nos vê com a sua compaixão, com o seu olhar de bondade, e é por isso que ele pode renovar a sua e a minha esperança. Jesus quer curar você. Você quer ser curado? Essa é a grande questão. E por que essa pergunta? Porque tem muita gente que gosta tanto de se queixar das suas dores, das suas dificuldades, das suas angústias, do seu sofrimento, que não quer se livrar dele. A aquele homem Jesus faz essa pergunta. Talvez você precise ser curado de uma memória amarga que você carrega, que acompanha você e que você não consegue se libertar dela, ou talvez de um sentimento de culpa que assola você, que espreme a tua alma, que faz com que a alma fique diminuta, fique muito menor do que aquilo que Deus criou para ser. Talvez você precise ser curado ou curada de um pecado que, como diz Hebreus, tenazmente nos assedia, quer dominar a vida da gente. Talvez você precise ser curado de um vício que acompanha você, que você já fez vários propósitos para se livrar dele, mas você não consegue. Ele está sempre ali lhe acompanhando, aquilo virou uma doença e você não consegue desvencilhar daquilo. Quem sabe é uma prática de pecado que tem humilhado você, humilhado a sua alma e tem levado o diabo a ter vantagem sobre a sua vida, tem degradado você, tem feito você descer os degraus e às vezes você já se sente no fundo do poço mesmo. Mas Jesus pergunta, você quer ser curado? Presta atenção, quando os nossos recursos acabam, nos tornamos fortes candidatos ao milagre de Deus, à cura de Deus. Quando você acha que não tem mais jeito, tem jeito ainda se Deus investir. Quando você acha que não tem saída, quando você acha que todas as portas estão fechadas, lacradas, enclausuradas, tem uma saída, porque o Filho de Deus pergunta a você, você quer ser curado? A grande questão é, você quer ser curado? Reconheça a sua sede, reconheça a sua doença. Ainda que você não saiba, nem você mesmo saiba diagnosticar direito o que é isso. Mas você precisa reconhecer a sua doença para que você seja curado. Então, se você se sente sozinho, saiba que Jesus está aqui, está aí com você. Na verdade, Ele esteve aqui, e está aqui, esteve aí, e esteve com você o tempo todo. Se você se sente desencorajado, desanimado, Jesus está agora, hoje à tarde, nesse momento, Ele está querendo acender uma chama de esperança no seu coração. Ele quer que você respire fundo, levante a cabeça, olha para o que Ele está dizendo aqui. Talvez você se sente seco, como aquele homem que estava paralítico ali. Seco na sua alma, você se sente manco. Você se sente deformado em seus sentimentos. Você que está aqui, você precisa entender que está aqui comigo, aqui não nesse lugar, mas aqui nesta audiência. Eu quero dizer que Jesus, Ele pode curar você. Ele pode curar suas emoções, porque Ele está aí com você para isso. Se você se sente preso ao pecado, Jesus está aqui para libertar você. Libertar da pena do pecado, da escravidão do pecado.
Ele quer perdoar seus pecados, ele quer quebrar as algemas que oprimem você, que oprimem a sua alma. Há esperança para você. Primeiro porque Jesus vê você e ele conhece você, ele sabe quem é você. Segundo, eu diria que você pode ser curado, quando a gente olha aqui nesse texto, você pode ser curado porque o Senhor está interessado em sua vida. O Senhor está interessado em sua vida. A esperança pode ser restaurada, primeiro, porque ele pode diagnosticar com precisão sua doença. Jesus, ele fez essa pergunta a esse homem, porque você precisa reconhecer sua doença. Ele também precisava reconhecer a doença dele. Eu pergunto, quais são as áreas da sua vida que estão precisando de cura, de restauração, de libertação? Nós gostamos de jogar para baixo do tapete as nossas doenças, as nossas deformidades, as nossas deficiências. Todos nós, você que está me ouvindo, eu que estou aqui, qualquer ser humano, porque nós fomos atingidos pelo pecado de Adão, todos nós temos feridas emocionais num grau maior ou menor. Todos nós somos descendentes de Adão, somos filhos de Adão, nascemos na iniquidade, nascemos no pecado, porque a Bíblia diz, o Davi disse, eu nasci na iniquidade. E a Bíblia diz que quando Adão pecou, por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Mas você quer ser curado? Reconheça a sua doença, porque Jesus conhece a sua doença. Talvez você precise ser curado de um trauma do passado. Talvez é na área familiar, uma mágoa profunda do seu pai, da sua mãe, ou até porque você não sabe quem é seu pai, não sabe quem é sua mãe, ou porque seu pai abandonou você, ou sua mãe abandonou você, ou você acha que não foi amado, que não foi protegido, guardado pelos seus pais. Cada um sabe o seu drama e você talvez saiba do seu. Feridas na ordem de relacionamentos que precisam ser curadas, tratadas. Às vezes é uma pessoa que perseguiu você no passado e aí você não conseguiu perdoar, mas talvez é pior, uma pessoa que perseguiu você, mas continua perseguindo e tentando atrapalhar você, atrapalhar sua caminhada. Às vezes uma pessoa que até se diz de Deus, se diz servir a Deus, mas é uma pessoa que persegue você. É como se fosse um instrumento de Satanás para atrapalhar você, para tentar impedir o seu progresso, o seu sucesso, talvez porque tem inveja de você, talvez porque tenha uma insegurança profunda na sua alma, ou tem uma doença, seja lá o que for, mas essa pessoa te persegue e às vezes você tem se deixado levar e tem se deixado adoecer por essa pessoa. Talvez você perdeu uma amizade que era importante para você porque você foi traído profundamente. Essa pessoa que era seu amigo ou sua amiga traiu você, enganou você e você não conseguiu perdoar isso. Talvez um luto. Você perdeu alguém que você ama e você está ferido. Quando essas feridas não são tratadas e curadas, elas produzem pus na nossa alma. Elas começam a latejar, elas começam a doer, elas começam a trazer males para outras áreas da nossa vida e termina vazando nas nossas atitudes e talvez é por isso que a gente trata as pessoas como tratamos. Não é simples, nem é fácil tratar determinadas feridas, determinadas deformações e enfermidades da alma da gente. Às vezes a gente é como criança, tem medo de tomar o remédio apropriado, não queremos tomar o remédio mais amargo para que Deus possa nos curar. Às vezes temos que mexer e remexer com o nosso baú do passado, revirar algumas pedras, tratar algumas feridas de verdade. Não adianta você tapar uma ferida sem curá-la. Não adianta você fingir que tudo está bem quando não está bem. Não adianta.
As cicatrizes da cura são as marcas da vitória. Interessante que ele enfrentava muita coisa aqui, quando a gente olha no texto, além da paralisia. Ele enfrentava a dor da culpa. Eu caí, eu errei, eu pequei, eu desobedeci, eu traí, eu feri. E ele enfrentava a dor da culpa, 38 anos se flagelando. 38 anos se flagelando, é muito tempo. A dor do abandono, talvez, todos já tinham desistido dele, é tanto que ele se queixa quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele diz, Senhor, não tenho ninguém, não tem ninguém por mim, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me jogue ali quando a água é agitada, eu não tenho família, não tenho amigos, não tem ninguém para me socorrer. Parece que ele sentia essa dor de ser abandonado. Ele está culpando alguém, era alguém que foi riscado do grupo dos aceitáveis e colocado no grupo de risco, era alguém que foi tirado daquele grupo que era recebido com honra e colocado naquele grupo de rejeição. Ele transfere a responsabilidade quando ele diz, eu não tenho ninguém. E Jesus disse, eu não quero nem saber de quem é a culpa, eu não quero nem saber se você não tem ninguém. Ah, Senhor, eu sou vítima da ingratidão, eu sou vítima da doença, eu sou vítima da perseguição de uma pessoa que tem inveja de mim, que tem segurança na alma, eu sou vítima de alguém. Não quero saber. Eu quero saber se você quer ser curado. Quem sabe você que está aí do outro lado carrega a dor de nunca ter sido amado pelos seus pais, por exemplo. Tem sido vítima de alguma coisa que feriu você, que marcou sua alma no passado. E você diz, eu sou assim, não tem jeito, eu sou assim mesmo. Mas algumas coisas que você precisa fazer para ser curado. Reconhecer sua ferida, identificar essa ferida. Depois buscar essa cura em Jesus, depois aceitar o perdão daquele que te pede perdão, depois liberar perdão para quem te feriu, te magoou, te machucou, te traiu. Depois perdoar, você precisa entender que depois de fazer tudo isso, você espremeu a ferida e agora é só esperar um pouco porque está dolorido, mas vai sarar e vai curar. Você pode ser curado porque o Senhor está muito interessado em você. Ele vê você e Ele sabe de você. Você pode ser curado porque a esperança pode ser restaurada, porque Jesus diagnostica com precisão a sua doença. Ele não erra no seu diagnóstico. A esperança pode ser restaurada porque Jesus tem o remédio certo para a sua doença. Ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não importa quanto tempo você está sofrendo. Talvez você é como a mulher que tinha 12 anos que sofria de uma hemorragia crônica, e ela colocou no coração, se tocasse ao menos nas orlas das vestes de Jesus, ela seria curada. E ela busca esse toque com toda a dedicação, com toda a força. A palavra de Deus diz que um dia, no meio da multidão, ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus para, olha em volta e diz, quem me tocou? E alguém acha que aquela pergunta não tem sentido, mas Jesus diz, Senhor, os discípulos dizem, Senhor, como é que o Senhor pergunta isso se está todo mundo te tocando, te comprimindo? Jesus diz, alguém me tocou com fé, alguém me tocou querendo algo de mim. Não foi um toque ordinário, não foi um toque qualquer, foi um toque de cura, de libertação. Eu senti que de mim saiu poder, virtude, cura. De mim saiu libertação. Quem me tocou? E a mulher disse, Senhor, me perdoe, foi eu que lhe toquei. Foi eu que lhe toquei. É interessante esse texto porque quando a gente observa o fato de que esta mulher que toca em Jesus recebe cura, e a Bíblia diz, imediatamente ela se viu curada. Imediatamente ela foi curada. A graça de Deus atinge a qualquer um que busca com fé, não importa quem seja. Era apenas uma mulher sem nome, sem endereço, sem personalidade afirmada, apenas uma mulher, uma certa mulher, que tocou em Jesus e o esparramar da graça de Deus a alcançou e ela foi liberta. Que a sua esperança, as suas esperanças sejam renovadas. Que você reflita nessa palavra, ela é simples, mas ela é a palavra de Deus mais pura, mais íntegra. É a palavra do Senhor para o seu coração e para a sua alma. Que você renove a esperança, que o Espírito Santo te cubra com a graça de Jesus
e que você seja renovado por Ele. Que Deus abençoe vocês. Uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima reunião, quando estaremos aqui para compartilhar com você desse momento. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração por você. Senhor, renove as esperanças dos meus ouvintes, daqueles que têm uma audiência nesse programa. Abençoe, Sara, cada um em particular e cada família representada, em nome de Jesus. Amém.